Bem-vindos, queridos, a esse segundo vídeo, a esse segundo episódio da nossa série de estudos sobre o reinado do Anticristo. No primeiro vídeo, primeiro episódio, nós pudemos ver a sequência de reinos até o último reino, o último império, baseado em 4 textos bíblicos, 2 em Daniel, 2 em Apocalipse, onde nós pudemos constatar que esse último império, esse último reinado, será o reinado do Anticristo e o reinado Império Islâmico. Para muitos, uma surpresa, para outros que já estão mais a par desse conhecimento, nem tanto assim. E eu disse no vídeo anterior, no primeiro episódio, que eu não embasei mais ainda, apenas trabalhei esses 4 textos, mas nesse vídeo número 2, segundo episódio, nós vamos ir mais fundo na questão se realmente essa doutrina bíblica do Anticristo e o seu reinado tem uma origem islâmica ou não. E você vai ver comigo informações preciosas nesse segundo vídeo, tenho certeza. O segundo e terceiro são especiais, tá? Onde nós vamos mais fundo na revelação bíblica de onde vem o Anticristo, qual é a origem do iníquo. É isso que nós vamos estudar nesse segundo vídeo, tá bom? Fique conosco, não esqueça de acionar o sininho do nosso canal, dar um like no vídeo se você gostar e também se inscrever no canal, tá bom? Para você receber sempre as suas notificações e crescer em conhecimento na palavra de Deus, tá bom? Mais uma vez, bem-vindos ao nosso canal Fiéis até o fim. Então, iniciando esse segundo episódio do nosso estudo sobre o reinado do Anticristo, eu queria primeiro mencionar com vocês um texto que está em Daniel 9, do verso 24 ao verso 27. Eu vou primeiro mencionar uma parte e não explicar tão profundamente, porque num outro estudo nosso sobre a volta de Jesus, no vídeo de número 2, episódio 2, eu detalho mais, tá bom? Esse aspecto que eu vou falar agora, que são as 70 semanas de Daniel. Tá? Aqui eu vou apenas mencionar e vamos chegar no ponto que é a relação da origem do Anticristo. Pois bem, então, Daniel 9, de 24 a 27, fala da profecia de 70 semanas, desculpa a redundância, profetizada para os judeus, para os hebreus. E nós vemos que uma semana falta a se cumprir ainda. Se você quiser mais detalhes, você precisa assistir o nosso vídeo de número 2 da série sobre a volta de Jesus. Mas aqui o que nos interessa é o seguinte: faltam 7 anos, que corresponde a uma semana nesse contexto profético, faltam 7 anos para que se encerre essa profecia. Então, esses 7 anos é o tempo de duração do reinado do Anticristo. Então, nós podemos iniciar esse vídeo afirmando, biblicamente, segundo Daniel 9, de 24 a 27, que durante 7 anos o Anticristo reinará, governará o mundo. Não sei se todo o mundo ou se parte do mundo. Isso vai ter que acompanhar com a gente ao longo desses estudos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, provavelmente no vídeo número 8 dessa série, tá? Vídeo número 8. Mas voltando, então durante 7 anos, o Anticristo vai governar a Terra, ele vai reinar na Terra, tá? Mas a pergunta que surge é, de onde vem esse Anticristo? Será que ele realmente vai ser islâmico? Existem mais bases bíblicas para isso? Ou só Daniel 2, Daniel 7, Apocalipse 13, 17, como nós vimos no primeiro episódio? Bem, se é uma doutrina bíblica, nós temos que ter mais evidências. Aí eu queria ler com vocês agora o texto que está em Daniel 9, mas apenas o versículo de número 26, tá? Que vai aparecer aí na sua tela. Diz o seguinte: depois de 62 semanas, o contexto aqui é da profecia de 70 semanas. Depois de 62 semanas, será cortado o ungido e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma guerra e inundação. Até o fim haverá guerra e estão determinadas desolações. Então vamos lá. Eu não vou entrar aqui de novo na questão das 70 semanas, mas o texto diz que o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Qual é esse contexto aqui de Daniel? A profecia dizia o seguinte, que até Cristo,
vir, morrer e ressuscitar, 69 semanas se cumpririam. Cada semana corresponde a 7 anos. Então, para completar 70 semanas, menos 69, falta uma semana. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, aqui diz que o povo do príncipe que haveria de vir e destruiria a cidade e o santuário. Então, vamos lá. Que povo é esse? Que príncipe é esse? Tá? E que cidade é essa? Que santuário é esse? No ano 70 depois de Cristo, depois de Jesus haver vindo ao mundo, crucificado, morrido, ressuscitado, subido aos céus, no ano 70, isso mais ou menos no ano 30 e pouco depois de Cristo, passado mais 40 anos, no ano 70 depois de Cristo, Roma, o Império Romano, com o general Tito, invade Jerusalém, destrói a cidade, destrói o templo. Tá? Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Isso é a história da humanidade. Tá? Essa profecia diz que o príncipe do povo que haveria de vir destruiria tudo isso. Aí depois ele diz que este príncipe que haveria de vir, já no verso 27, ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana. Então vamos devagar. Esse príncipe que haveria de vir, que haverá de vir, aqui é o anticristo. E ele está relacionado ao povo que destruiu Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. E esse cara, esse anticristo, no final dos tempos, vai fazer uma aliança de uma semana, que são 7 anos, com muitas pessoas. Então, para a gente caminhar aqui entendendo o que essa profecia está nos dizendo. O príncipe do povo que haveria de vir, que destruiria a cidade, fará uma aliança de 7 anos, reinado do anticristo, islâmico. Mas espera aí, pastor. O povo que destruiu Jerusalém, o povo que destruiu o templo de Jerusalém no ano 70, liderado pelo general Tito, era romano, era o Império Romano. Como é que então pode ser o Império Islâmico anticristo? Porque esse texto, Daniel 9, 26, está dizendo que o anticristo seria desse povo. Então o anticristo será do povo que destruiu Jerusalém e destruiu o templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. A pergunta que surge aqui para a gente é o seguinte: quando fala o príncipe do povo, o que significa povo aqui? Essa é uma boa pergunta. Porque, por exemplo, para a gente tentar esclarecer, não sei se dificultando, quando um judeu, por exemplo, nasce no Brasil, ele é judeu ou ele é brasileiro? Ou os dois. Provavelmente os dois. Porque uma coisa é etnia, outra coisa é nacionalidade. Então, um judeu que nasce nos Estados Unidos, ele pode ser americano e continua sendo judeu, certo? Então, quando fala o príncipe do povo que haveria de vir, esse povo é o quê? É nacionalidade ou é etnia? Me parece, vendo rápido, a gente diz que sempre que é nacionalidade, Império Romano. Só que, vendo um pouquinho mais com calma, a palavra que é usada no original me diz respeito mais à etnia do que à nacionalidade. O que isso quer dizer? Bem, eu preciso agora voltar com você um pouquinho aqui na história, porque o Império Romano, tá? Ele, até o ano mais ou menos 15 depois de Cristo, ano 15 depois de Cristo, ele tinha uma estratégia, um protocolo militar. Que após o ano 15, dizem os historiadores, esse protocolo militar ele muda um pouco. O que isso quer dizer? O Império Romano ele ia conquistando as terras ao seu redor, ia ampliando o seu poderio, ou melhor dizendo, a sua expansão, tá, territorial, e à medida que ele ia conquistando as terras adjacentes, ele ia recrutando e fazendo do povo, do exército dessa terra, os seus exércitos. Então, na verdade, a partir do ano 15 depois de Cristo, somente o exército do imperador romano, que era a guarda pretoriana, é que era composta, vamos dizer assim, 100% de cidadãos romanos, naturalmente romanos, que nasceram na Itália, por exemplo. Porque o apóstolo Paulo, por exemplo, ele tinha a cidadania romana, mas não de nascença.
Então, a partir do ano 15, somente a guarda pretoriana era composta 100% de cidadãos nascidos no Império Romano, ou parte natural do Império Romano. Com isso, um pouquinho de história. Pesquisando o historiador Flávio Josefo, ele, na sua série de livros, e hoje está catalogado em um livro só, na verdade, maior, né, mas eu li naquela versão antiga, nos seus livros sobre a história dos hebreus, ele, relatando a invasão, a conquista, né, a invasão de Jerusalém, a destruição, esse evento do ano 70, nós temos o seguinte relato de Flávio Josefo, historiador judeu da época. Na época do imperador Nero, Vespasiano, ele era o comandante-geral lá do exército de Roma, do Império Romano, melhor dizendo, e aí Nero morre, e Vespasiano, após 2 trocas de imperador, mata um, mata outro, aquela coisa toda, Vespasiano assume o governo lá. E o seu filho, Tito, passa a ser o comandante lá, um general, e Tito, ele desce, mais ou menos quem tem uma visão espacial do mapa de Israel, ele desce da Galileia, tá? Primeiro ele recruta, ele ajunta lá as suas tropas da Síria, lá em cima, ele desce da Galileia, passa pela Judéia e vai até Alexandria, lá no Egito, recruta as tropas do Império Romano, do Egito, lá Alexandria, se junta com as tropas que vêm da Arábia, e aí retornam subindo pela Filistia, lá pela faixa de Gaza, hoje em dia chama, sobem por toda a Judéia até a Galileia, que também estava vendo lá na Galileia algumas revoltas, dos hebreus lá, de confusão. E aí, quando ele volta, ele junta as suas tropas, com as tropas da Síria, dele também. E com essas tropas é que ele invade Jerusalém e conquista lá e destrói o templo, destrói a cidade. Só que as tropas de Tito não eram compostas por romanos, embora a gente sempre tenha, digo a gente, mas enfim, sempre tenha se acreditado muito nisso. Tito, quando invade Jerusalém, praticamente 100%, 99,9% das tropas que invadiram Jerusalém foram do Egito, da Síria e da Arábia. Todos eram árabes. Então é interessante isso, porque o texto que nós lemos aqui de Daniel 9, 26, diz que o príncipe do povo que destruiria Jerusalém, no final do tempo, fará uma aliança de 7 anos, de uma semana. Ou seja, o anticristo está ligado a esse povo que destruiu Jerusalém, mas não tem nada a ver com Roma. Repito, porque o Império Romano conquistava as cidades, as terras e montavam seus exércitos. As 5 legiões de soldados que invadiram Jerusalém, quase todas elas, 99%, eram árabes, compostas de árabes da Síria, do Egito e da Arábia. É uma coincidência? Não é coincidência. O último reinado, o 8º rei, que é o primeiro vídeo que nós vimos, diz respeito ao Império Islâmico. Um ressurgir, você precisa ver o primeiro vídeo, o primeiro episódio, é um ressurgir do Império Islâmico, que é um império composto de árabes. E aqui esse texto vai nos confirmar que o príncipe que virá, o anticristo, que vai fazer uma aliança de uma semana, ele está diretamente ligado ao povo, ele faz parte deste povo. Que povo é esse? O povo que destruiu o templo e a cidade de Jerusalém, segundo, debaixo da orientação lá do general Tito, no ano 70 depois de Cristo. E todos eles, praticamente todos, eram árabes. Então, o que nós temos até agora? Nós temos que o último império, do primeiro vídeo, o último império, o 8º reino, é um reinado islâmico. Nós temos até agora aqui o príncipe que haverá de vir, que é o anticristo. Ele vem do povo que destruiu Jerusalém, já vimos agora que era 99% de árabes da Síria, Arábia e do Egito, e alguns outros, mas sempre árabes. Então, vem dos árabes. O que isso quer dizer? Se você começar a tentar comigo, vamos voltar aqui uns passos na história. Nós temos Abraão, o pai da fé. Abraão teve 2 filhos de destaques, Isaque e Ismael. Isaque, filho de Sara, e Ismael, filho de Agar. Aí vocês conhecem a história que, por Isaque, é o cumprimento da promessa de Deus para a nação de Deus, para os hebreus, para Israel, e o seu filho, Ismael, com Agar, é mandado embora para o deserto.
Pois bem, o que até agora nós temos visto é o seguinte, que de Isaac nós temos o Cristo, é da descendência de Abraão de Isaac, por meio de Isaac, Abraão, Isaac e Jacó, até Cristo. Então, Cristo vem através da descendência de Isaac. Em contrapartida, o anticristo vem da descendência de Ismael. Então, os dois são da descendência de Abraão, porém o Cristo vem pelo Isaac, enquanto o anticristo vem por Ismael. O Cristo vem pelo filho da obediência, enquanto o anticristo vem pelo filho da desobediência. Então, nós temos que da obediência vem o Cristo e da desobediência vem o anticristo. É interessante, eu vou aqui antecipar algo que lá na frente, no próximo vídeo, no próximo episódio, a gente vai trabalhar mais a fundo. Em Apocalipse, capítulo 6, verso 2, na abertura dos selos, do primeiro selo, primeiro dos 7 selos de Apocalipse, não vamos ver isso agora com detalhes, só lá na frente, mas eu queria destacar que, quando é aberto o primeiro selo, nós vemos que é liberado um cavaleiro, tá? Um cavaleiro num cavalo branco, e ele sai a cavalgar com um arco, né? E os islâmicos, os árabes islâmicos, né, muçulmanos, eles se vangloriam porque eles enxergam na Bíblia Sagrada, nesse texto, o líder deles que vem para governar. Não é interessante? Para nós, para muitos intérpretes bíblicos, e eu me incluo dentre eles, ali uma figura do anticristo surgindo, tá? Não vamos agora entrar em detalhes, mas o fato é que os islâmicos olham para Apocalipse 6:2 e dizem, ali está o nosso líder que virá. O príncipe que virá. Lembra de Daniel 9:26? O príncipe do povo? Pois bem, eles creem que está na nossa Bíblia, as Escrituras Sagradas, que para eles não é sagrada, mas está lá registrada a vinda do líder deles, em Mateus 6, Apocalipse 6, perdão, verso de número 2. Por que ele vem com um arco? Se você ler em Gênesis 21:20, a Bíblia nos relata que Ismael, quando foi enviado por Abraão para ir embora com a sua mãe Agar, ele foi para o deserto, ele foi na direção da Arábia, hoje Arábia Saudita, da Arábia, a Bíblia diz que ele se tornou arqueiro, ele se tornou flecheiro. Então vamos lá, vamos juntando aqui. Primeiro nós vimos no vídeo passado que o último reinado, o 8º reinado, segundo a sequência dos reinados, dos reis, é um reinado islâmico. Vimos nesse vídeo agora que o príncipe do povo que haveria de vir, esse príncipe é o anticristo, o povo do anticristo é o povo que destruiu Jerusalém. E nós vimos que o povo que destruiu Jerusalém, segundo o historiador Flávio Josefo, com detalhes maravilhosos, sob a direção do general Tito, foram árabes, eram árabes. Além disso, nós vimos que Jesus vem da obediência e o anticristo vem da desobediência de Ismael. O anticristo, Apocalipse 6:2, vem no cavalo branco com um arco. Um cavalo branco por quê? Porque ele vem como se fosse um Cristo. Lá no final, em Apocalipse 19:20, o verdadeiro cavaleiro do cavalo branco é que vai aparecer no final de toda a história. Lá para os últimos vídeos nossos, vamos ver um pouquinho mais sobre vídeo 9 e 10, falamos sobre isso. Mas o anticristo, o falso Cristo, que faz parecer Cristo, vem no cavalo branco e ele vem com um arco. Por quê? Porque ele é da descendência de Ismael. Ismael, segundo o texto lá de Gênesis, ele virou arqueiro, virou flecheiro. É óbvio que esse anticristo não vem já flechando ninguém, porque ele não vai aparecer no cenário mundial como um anticristo. Ele vem como se fosse o Messias. Aí você pode estar pensando o seguinte, pastor, mas esse anticristo não precisa ser judeu para que o povo judeu venha aceitá-lo como seu Cristo, como Messias? Até porque muitos sabem que esse anticristo virá, aqui eu estou indo para frente, mas depois eu volto, que os judeus durante um tempo vão aceitá-lo como o seu Messias. Então ele não precisa ser judeu? Muitos falam que tem que ser judeu. A resposta para isso é claro que não. Basta apenas que os judeus acreditem que ele é judeu. Aliás, o anticristo vai ser um homem, tá? Um homem de verdade, só que possuído por Satanás, por demônios, que é o pai da mentira, o que mais faz é mentir, então não precisa ser judeu, ele tem que se passar, de alguma forma,
como judeus, para cumprir as profecias, para que os judeus o recebam. Então, o anticristo não tem que ser judeu e não será judeu, ele será árabe, com certeza, porque ele faz parte do povo que destruiu Jerusalém. Filho de Ismael, arqueiro, flecheiro, o último reinado, o 8º reino, ok? Então, recapitulando, o reinado do anticristo terá 7 anos de duração, ele tem a sua origem, a origem do iníquo é do povo que destruiu a cidade de Jerusalém e o templo no ano 70 depois de Cristo, eram árabes, filhos de Ismael. Já falamos de Jesus vindo da obediência, Ismael da desobediência, e vimos que os islâmicos, né, os muçulmanos, eles veem na Bíblia, em Apocalipse 6:2, a questão do seu líder mundial. Quem é esse líder mundial que eles veem e enxergam em Apocalipse 6:2? É exatamente isso que nós vamos ver no próximo episódio, no episódio número 3, nós vamos falar sobre um espelho escatológico, porque existem inúmeras semelhanças entre a nossa doutrina e a doutrina islâmica. Isso não é muito difundido, mas você vai ficar, como é que eu vou adjetivar aqui? Vai ficar espantado com as semelhanças em forma de espelho entre as profecias bíblicas e as profecias dos textos que eles creem que são inspirados do islamismo, tá bom? Fique conosco, eu quero te encorajar a assistir os 10 vídeos e, mais importante do que tudo isso, seja fiel até o fim.